Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Home Assistant. Na verdade esse vídeo Home Assistant vai ser um pouco de integração entre o Home Assistant local na sua rede e o Oracle Cloud, onde eu vou usar o Docker desse Oracle Cloud para fazer algumas análises. Que tipo de análise que eu vou fazer? Eu vou fazer análise de vídeo, detecção de objeto. Então dessa vez eu vou fazer a instalação do Dudes e o TensorFlow no Oracle Cloud. Desse jeito você pode ter a tua rede local com uma câmera. Essa câmera tem que ter a opção de Real Time Stream Protocol, ou seja, RTSP. E tendo isso, então ela poderia localizar algumas imagens, conseguiria salvar essas imagens no seu Home Assistant e seria enviado para o Oracle Cloud, onde ele vai fazer análise e falar onde está o objeto, onde está a pessoa, onde está isso, onde está aquilo. E a partir daí você poderia fazer alguns comandos de volta no seu Home Assistant. Se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos ensinar exatamente nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e vamos ver como faço isso, né? Então, primeira coisa, o que nós vamos fazer? Nós temos o nosso Home Assistant funcionando local na nossa rede. E esse Home Assistant tem uma câmera instalada. No meu caso, eu estou usando uma câmera do Reolink. Deixa eu mostrar para vocês. Vou vir em configuração, service, e eu tenho minha câmera do Reolink aqui. Então, se eu abrir essa minha câmera... Então, essa câmera tem uma das vantagens porque eu tenho vastas opções de análise, várias entidades nesse sistema. Então, eu poderia ter só imagem, poderia ter e-mail, FTP, eventos, movimentos e assim por diante. Mas esse não é o foco do vídeo. O que eu quero falar com isso? Então, eu vou utilizar essa parte de câmera. Então, se eu voltar aqui, eu posso começar a fazer minha configuração. No vídeo anterior, eu mostrei que você poderia usar o Dudes, que seria esse aplicativo aqui, para detecção de objetos e de pessoas. Ele não vai detectar a cara, não vai memorizar quais são as pessoas, porque nesse momento esse programa não faz isso. Porém, se a gente vê, ele tem a opção de fazer a instalação do Docker. Porém, quando você está utilizando o Home Assistant diretamente no Raspberry Pi, ele não tem a opção de fazer a instalação do Docker, a não ser que você esteja utilizando o Home Assistant Supervised. Mas no meu caso, eu não estou utilizando isso. E qual que seria outra opção? Eu teria que ter outra máquina rodando o Docker e dentro desse Docker eu teria que instalar o Dudes. Porém, eu preciso ter essa outra máquina e se por acaso eu não quero ter outra máquina, o que eu poderia fazer? É muito fácil. Por isso mesmo que nós vamos utilizar o nosso Oracle Cloud. Nesse Oracle Cloud eu já criei uma máquina. Essa máquina eu vou instalar o Docker, na qual ele vai rodar toda a minha análise dentro dessa máquina virtual. Nós vamos identificar quanto de processamento que ele utiliza. Desse jeito nós podemos ver se vai precisar 2 cores, 3 cores, 4 cores e assim por diante. Mesmo assim, nós vamos vir aqui, eu coloquei como uma opção básica. Então eu só tenho um core, 1 GB de internet e 6 GB de memória RAM. Então acho que seria o suficiente, mas nós vamos testar. Nós vamos ver aqui na parte métrica e vamos ver o que vai acontecer a partir do momento que eu começar a fazer essas análises. Então eu estou utilizando a opção Ubuntu, porque eu não gostei muito de fazer na opção Oracle nesse sistema. Então não sei se vale a pena para você, porém nós não vamos fazer. Então o que nós vamos ter que fazer? Primeira coisa, nós vamos ter que instalar o Docker na nossa instância. Depois que nós instalar o Docker e fazer a instalação do Dudes 2, daí que nós podemos ir na parte do Home Assistant e começar a fazer as configurações. Eu vou pular um pouco das configurações do Home Assistant e colocar um pouco mais prático, porque se você quer alguma coisa mais detalhada, eu postei no vídeo anterior como que você fazia um pouco mais detalhado e por que eu fiz cada coisa. Mas o foco desse vídeo vai ser como você fazer a instalação do seu Dudes no seu Oracle Cloud na sua instância. Então, primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que acessar essa instância. Então, se vocês viram um dos meus vídeos anteriores, eu mostrei como que você pode criar essa instância, que eu não vou mostrar nesse vídeo, e como que você pode acessar essa instância através do SSH. Eu já pulei um pouco isso para não ficar muito longo o vídeo, então nós vamos agora acessar o nosso SSH na nossa máquina. Tendo o nosso SSH aberto, então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer vai ser atualizar a nossa máquina virtual. Para isso nós vamos rodar esse seguinte comando, sudo apt get update, e nós vamos fazer o sudo apt get upgrade. Então nós vamos fazer o update e upgrade dessa máquina. No meu caso, eu já fiz isso há uns minutinhos atrás, então para salvar o tempo, então ele já está atualizado na nossa máquina. Agora nós podemos fazer a instalação do nosso Docker. Para isso nós vamos rodar cur https://get docker. Nós vamos rodar esse comando para ele fazer o download da nossa configuração. Agora sim nós podemos fazer a instalação do Docker. Para fazer a instalação do Docker é simples, nós vamos colocar sudo sh get docker sh. E ele vai demorar alguns minutinhos até fazer a instalação do Docker e quando nós tiver o Docker instalado, nós vamos poder fazer as nossas próximas configurações.
Perfeito, uma vez aparecendo essa página, se a gente subir um pouco mais aqui, nós sabemos que foi a instalação do Docker 20.10.12 e nós temos a opção Docker Engine com a opção 20.10.12. Então nós vamos descer aqui e agora nós vamos criar o nosso usuário. Então nós vamos colocar sudo username espaço ag docker e vai ser o nosso usuário Ubuntu. Tendo criado nosso usuário, agora nós podemos instalar o nosso portainer. Por que nós vamos querer instalar o portainer? Justamente para configurar de modo mais simples. Então nós vamos vir aqui e vamos criar sudo docker volume create portainer. E nós criamos esse volume. Agora nós vamos instalar o próprio aplicativo, que vai ser super simples. Ele vai fazer o download, fazer a instalação, porque nós estamos usando uma internet super rápida, de 1 GB pelo menos, então o download vai ser muito rápido. Pronto, nós acabamos de criar nossa máquina, então agora nós vamos voltar na página do Dudes para ver o que nós precisamos fazer. Aqui na página do Dudes nós podemos rodar esse comando Dudes, mas antes da gente rodar eu vou mostrar para quem está vendo a primeira vez esse vídeo o que esse Dudes faz e o que você pode ter acesso com ele. Se a gente descer mais um pouco, ele vai ter várias opções de várias arquiteturas, então nós vamos rodar tranquilamente no nosso sistema ARM do Oracle. Se a gente descer mais um pouco, ele tem algumas informações que ele te oferece. Se você fazer a instalação EdTPU, você tem a opção de fazer algumas downloads de algumas bibliotecas. Então essas bibliotecas vai ter essas opções, que você consegue ver como bicicleta, person. Então você tem vários objetos que já são definidos, que eles já fizeram essa análise. Mas com a opção Dudes Standard, que nós vamos instalar, ele já tem muitas opções de objetos. Às vezes ele pega certo objeto, às vezes ele pega errado objeto, mas depende da confidência desse sistema. Se tiver uma confidência de 90% para um carro, com certeza vai ser um carro. Mas se ele tiver uma confidência de 10% para um carro, talvez seja uma bicicleta, uma moto. Mas isso sempre acontece com machine learning, então ele vai demorar um tempo até ele aprender tudo. Ainda os programas não estão perfeitos, mas estão muito melhores que antigamente. Então nós vamos voltar aqui, nós vamos vir aqui na parte de configuração do Docker e nós vamos copiar essa configuração. Nós vamos voltar no nosso SSH. Voltando aqui, nós vamos colocar sudo e nós vamos colocar o comando docker run it p porta 8080. Você pode deixar essa porta porque nossa máquina virtual só vai rodar esse Dudes. Se por acaso você tiver outro aplicativo, lembre de mudar, mas assim nós não estamos rodando, vamos dar Enter. Então ele vai fazer o download da nossa imagem e vai fazer a instalação. Uma vez terminar de fazer a instalação, você vai aparecer essa seguinte página, que daqui a pouco nós vamos ter que fazer com que ele reinicie automaticamente. Caso contrário, se a gente fechar esse SSH, ele vai parar de funcionar. Mas nós vamos deixar isso por enquanto para testar e ver se está tudo funcionando do modo correto e esperado. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que liberar a porta 8080, porque nossa máquina virtual não tem a porta 8080 liberada. Então nós vamos voltar aqui na página do Oracle Cloud, nós vamos clicar no nosso VNC. Nós vamos criar o nosso subnet, nós vamos criar o nosso default e agora nós temos que criar a porta 8080. Então agora eu criei minha nova regra, então eu vou liberar a porta 8080 e o protocolo vai ser TCP, então posso vir aqui e colocar salvar. Uma vez feito isso, nós vamos agora poder começar a fazer a configuração no nosso Home Assistant. Antes de mais nada, nós vamos voltar aqui na nossa máquina e nós vamos ver algumas coisas de métrica. O que ele está funcionando? Ele teve um pouco mais quando eu estava fazendo a instalação dos meus aplicativos e depois desceu. Ele vai manter bem baixa a minha utilização do meu CPU, por causa que eu não vou ter nenhum outro aplicativo no momento. Quando eu começar a usar o Dudes, nós vamos ver qual que vai ser o pico que vai acontecer. Mesmo assim, o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que nossa máquina virtual vai ter esse IP address. Então, quando eu estiver acessando e fazendo a configuração, vou ter que colocar exatamente esse IP. Nós vamos vir aqui no nosso Home Assistant e nós vamos clicar na parte Visual Studio Code. Então, agora, aqui na parte de configuração, nós vamos ter que adicionar a nossa primeira configuração. Não se preocupe, essa configuração vai estar no link da descrição, mas para vocês eu vou explicar como funciona. Então, nós vamos colar aqui. A primeira configuração vai ser Imaging Processing, então ele vai fazer o processamento da imagem. Qual o tipo de plataforma que eu vou estar utilizando? Plataforma Dudes. Precisa colocar Dudes 2? Não, não precisa, porque Dudes e Dudes 2 vai ser o mesmo tipo de plataforma, mesmo tipo de configuração. Agora nós vamos colocar o nosso URL. Agora que vai ser o momento que você vai colocar o URL da sua máquina virtual. No vídeo anterior eu mostrei que você pode colocar num outro IP de uma outra máquina, mas nesse caso nós vamos vir aqui e vamos copiar esse IP. Nós vamos voltar aqui e vamos colar. Se eu mudei para uma outra porta, considerando porta 8282 ou porta 80, por favor, coloque a mesma porta, caso contrário ele não vai localizar. Outra coisa, Director Default, vamos fazer scan a cada 1 segundo, nós vamos ver se ele vai funcionar bem. Se por acaso a máquina não for potente o suficiente para fazer a cada 1 segundo, nós vamos ter que aumentar para 2, 3 e assim por diante. Agora, qual o tipo de câmera que eu estou utilizando?
Se eu tenho uma câmera configurada no meu Home Assistant, então essa câmera tem um nome como Câmera Front Garage. Nós vamos ver o que ele vai aparecer. Onde que ele vai salvar essas configurações? Vai salvar na parte de configuração, www configuração. Você vai me perguntar, eu preciso ter essa pasta criada já? Sim, você precisa. Então nós vamos mostrar onde que você precisa criar essa pasta. Se a gente acessar o SMB do nosso Home Assistant, nós vamos ter essa pasta, ou essa visão. Nós vamos ter addons, backup, configuração, media, share e SSL. Não se preocupe com isso, nós vamos entrar aqui na parte de configuração. Aqui na parte de configuração nós vamos ter que ter uma pasta adicionada. A pasta que nós vamos ter que ter vai ser a pasta www. Então, se a gente criar essa pasta, aqui dentro que nós vamos adicionar a nossa imagem, que ele vai salvar e fazer o refresh a cada 1 segundo. Então, você tem que ter essa pasta. Samba, configuração, www. Caso contrário, ele não vai localizar. E caso você não tenha como www, que seria o acesso externo, ele também não vai conseguir fazer o resto das aplicações. Então nós vamos minimizar isso e nós vamos deixar como nome sauberlab.jpg. Agora nós vamos adicionar confidência. O que seria essa confidência? Qual a certeza que ele vai mostrar? Se eu não deixar nenhuma confidência, ele vai aparecer absolutamente tudo. Então se ele olhar uma bicicleta na rua e achar que é uma bicicleta, mas não é uma bicicleta, tiver uma confidência de 10%, ele vai falar, é uma bicicleta. É isso, é isso, é isso. E daí ele vai demorar muito mais tempo para processar e vai utilizar mais o CPU. Então, desse jeito, você restringe um pouco mais. Se ele não tiver confidência maior que 50% para carro, então ele para de fazer análise. Se ele falar assim, 90%, 80%, 70%, chegou nos 50%, não achou que é carro, então ele parou de analisar. Se você deixar sem nenhuma confidência, ele vai falar 40% ainda é carro, 30%, e daí ele vai analisar muito mais e vai usar mais o seu processador. Só para garantir que isso não está acontecendo. Então, tendo essa configuração, agora nós vamos testar. Para testar isso, nós vamos vir aqui em parte de configuração, nós vamos entrar no nosso settings e nós vamos checar essa configuração se foi feita com sucesso. Se aparecer configuração válida, nós podemos vir aqui e reiniciar nosso Home Assistant. Ok, uma vez reiniciar nosso Home Assistant, se a gente abrir o nosso SMB, ele já apareceu na nossa pasta, o arquivo Sauberlab. Se eu abrir essa imagem, ele já apareceu o que ele considera como carro. Tem bastante carro na minha rua dessa vez. Então tem meu carro aqui, tem outros carros ali. Então se a gente vir aqui fazer um zoom, ele fala que tem uma confidência de 80% de carro, 57% de carro e assim por diante. Então nós podemos vir aqui, 60% de carro, tá de dia, então ele aparece um pouco melhor a confidência. Feito isso, então o que nós podemos também testar? Nós podemos acessar o nosso site. O 92.68.1.252.2.8123/local e o nosso nome da nossa imagem. E toda vez que nós atualizar, ele vai atualizar essa página. Lógico que ele vai demorar 1, 2 segundos para atualizar, mas que nós fizemos análise de 1 segundo. Tá pronta a nossa configuração? Não, por causa que desse jeito nós não podemos vir aqui e adicionar como imagem, porque nós não criamos uma câmera ou um protótipo de câmera para a gente. Para isso, então nós vamos voltar aqui na parte de configuração e nós vamos adicionar a nossa câmera. Então nós vamos criar o nome dessa câmera. Basicamente ele vai identificar aquela imagem com uma câmera. Então vai ser plataforma genérica, dudes, e vai ser uma imagem local, exatamente nesse local, que seria exatamente esse IP address que nós estamos utilizando. Voltar aqui, vamos vir na parte de configuração, settings, checar se está tudo acontecendo com sucesso e vamos colocar restart. Sim, restart. E agora nós vamos esperar nosso Home Assistant reiniciar e nós vamos poder fazer aquela Love Card, ou nós podemos adicionar aquele cartão lá no nosso menu e nós podemos verificar todo o tempo. Perfeito, nossa máquina acabou de reiniciar, mas antes de a gente começar a vir aqui no Overview e adicionar um cartão, eu vou mostrar o que mais ou menos que você poderia fazer com essas imagens, ou com essa análise. Vamos vir aqui em Developer, vamos vir aqui colocar imagem Processing, e daí o que acontece? Ele apareceu 68% carro, 60% carro e assim por diante. O que você poderia fazer? Você poderia criar um comando. A partir do momento que apareceu um match de 60% ou qualquer coisa acima de 50% de atributo para carro, eu quero que ele mande uma mensagem que chega um carro na frente da minha casa. Ou se ele tiver alguma coisa a mais, ele vai mandar uma mensagem. Por isso aqui que você poderia ver o que você pode fazer análise. Como entity seria imagem, process, dudes, front garage. Como atributo seria carro, score 50%. Se você conseguir chegar nesse score 50%, ele identificou que é carro e ele vai fazer um comando. Nós não vamos fazer isso nesse vídeo, mas você pode procurar e tentar entender um pouco mais sobre isso. Nós vamos vir aqui na parte Overview, nós vamos adicionar o novo Lovely Card. Como que nós vamos adicionar? Nós vamos vir aqui e nós vamos adicionar como Picture Entity. Aqui como Picture, nós vamos vir aqui e selecionar o tipo de imagem que nós vamos querer. Imagem,
vai ser Dudes. Nós podemos remover isso aqui que nós não queremos. E a entidade vai ser Dudes câmera. Então aqui já apareceu, nós vamos colocar salvar. E aqui ele vai ficar atualizando automaticamente a quantidade de carro. No momento tem 9 carros na minha rua, não sei se eu contei certo. Não sei porque o meu carro não apareceu na minha lista. Mas para vocês terem uma noção, ele deveria aparecer aqui também a caixa como carro, caixa como carro, caixa como carro. Porque a certeza é menor que 50%, ele não vai aparecer. Uma coisa que eu quase esqueci de fazer, uma coisa que eu esqueci de falar, que vale a pena lembrar. Nosso sistema está pronto? Não, porque se a gente vir aqui no nosso SSH, ele continua processando. Se eu vir aqui e parar esse SSH, nossa imagem parou de processar. O que nós precisamos fazer? Nós vamos vir aqui na página do Oracle Cloud Vault, vamos vir aqui em copiar, nós vamos abrir um novo browser e nós vamos utilizar a porta 9000. Se lembra que nós criamos o portainer e nós não fizemos nenhuma configuração? Então não se esqueça, agora nós vamos configurar esse portainer. Nós vamos vir aqui, vamos criar o nosso usuário, vamos adicionar a nossa senha, do mesmo jeito, nossa senha. E agora nós estamos com o nosso portainer aberto. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos vir aqui, container, nós vamos vir aqui e vamos ativar esse container. Então nós vamos vir aqui, ativar container, nós vamos clicar nesse container de volta e vamos colocar aqui restart unless stopped. Caso contrário, se você reiniciar o computador ou por acaso esse Docker precisar reiniciar, ele não vai funcionar esse programa e você vai perder o comando. Outra coisa que nós vamos verificar aqui na parte de instância, se a gente descer aqui e vamos atualizar essa página, né? Então agora você consegue ver que quando não está rodando nenhum aplicativo, o processamento está bem baixo. E depois quando sobe, ele sobe para 4%, 3%, 2%. A mesma coisa para a memória RAM. Quando eu parei esse aplicativo, ele baixou, mas depois ele sobe. Ele utiliza toda a tua máquina? Não. Então basicamente você poderia reduzir o tempo para 0,2 segundos, que é o mínimo que você consegue. Ou também você poderia colocar mais de uma câmera rodando do mesmo jeito, e daí desse jeito ele ia aumentar o processamento. Lembrando, eu estou usando só um core e ele não usou 100% desse core. Outra coisa que vale lembrar, se você está inseguro em que essas informações não estejam sendo coletadas na questão de tráfego, então sempre você pode criar o Proxy Manager e você utilizar um protocolo SSL para encriptar as informações entre o teu servidor e até o servidor do Oracle Cloud. Desse jeito as informações vão ser encriptadas para chegar e para voltar. Se ninguém ter essa chave de SSH, não vai ter possibilidade de acessar essas informações. Então desse jeito, só você e o servidor vai ter como acessar esses dados. Outra coisa, seria seguro deixar essa comunicação? Na verdade, o Dudes ele não está coletando nenhuma informação, ele simplesmente recebe as informações, processa e manda de volta. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não sei se esse vídeo ficou meio longo ou não, eu vou descobrir depois que eu editar ele, né? Então, como eu falei, o Dudes é uma das ferramentas que se pode comunicar com o TensorFlow para fazer análise de imagens. Ele é um dos melhores aplicativos, não sei dizer, porém ele é um dos aplicativos para análise de imagem. Existem outros aplicativos no mercado que eu vou tentar ensinar nos próximos vídeos e ver qual que é a comparação de performance e a comparação de processamento que é exigido. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Te vejo na próxima e tchau!